Salve pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo dando início à aula 2 e nessa aula vamos falar a respeito de medições. Nós já vimos na aula anterior que os centavos do real têm a ver com centésimos. E quando a gente faz uma medição, será que a gente tem sempre uma medida inteira ou eu posso ter medidas com décimos, centésimos ou até mesmo milésimos? Quer aprender mais sobre esse assunto? Então vem comigo! Bom, pessoal, então, na aula passada nós falamos a respeito dos centésimos de R$ 1, né, que nós chamamos de centavos, e é uma aplicação do sistema de numeração decimal aí no nosso dia a dia. E hoje vamos falar a respeito de outra aplicação, né, que é no uso das medições. Quando a gente faz medições, na maioria das vezes a gente acaba encontrando ali uma parte inteira e uma parte decimal. Então nós fazemos muito uso de representação de números decimais quando se trata de medições. Vamos lá, vamos citar alguns exemplos. Olha, aqui a gente tem o preço de uma bola, né? Como a gente viu na aula passada, essa bola custa R$ 35,85. Então repare que esse número 85 ele está indicando, né, os centavos do real. Então esse 85 aqui é a parte decimal do número que nós temos. E o 35 a parte inteira, né? R$ 35,35 inteiros. Aqui na balança a gente vê, né, o peso desse melão. Esse melão ele pesa 1 kg inteiro e mais 380 milésimos do quilograma. Nós vamos aprender, né, como se chama a milésima parte do quilograma. Então aqui a gente tem 1 kg completo, né, um inteiro, e temos ainda 380 milésimos do quilograma. Vamos aprender como se chama esses 380 milésimos do quilograma. Bom, a gente tem aqui a altura, né, de uma placa, indica a medida de comprimento. Aqui a gente tinha uma medida de massa, agora a gente vai falar de uma medida de comprimento. 3,8 metros. O que significa 3,8 metros? Significa que nós temos 3 metros inteiros, né, 3 metros inteiros e 8 décimos do metro. Como será que se chama a décima parte do metro? Será que tem um nome específico para isso? Nós já vimos, né, que a centésima parte do real se chama centavos. E como será que se chama a décima parte do metro? Vamos estudar nessa aula. E ainda temos aqui, uma medida de capacidade. Essa garrafa de água, né, tem 1,5 litros. Repare que aqui você tem 1 litro inteiro e mais 5 décimos do litro. Como será que se chama a décima parte do litro? Bom, então é esse o assunto que nós vamos tratar na aula hoje. Medições e as suas relações com os números decimais. Bom, vamos lá. Analisando aqui, a gente vai ver nessa balança de novo, né? E vamos entender como é que se chama a milésima parte do grama. Bom, veja como Larissa e Bianca descobriram quantos gramas de bananas tem na balança. Então essa garotinha aqui está dizendo, olha, eu sei que 1 quilograma é o mesmo que 1000 gramas. Então, cada grama é o mesmo que 1 milésimo de quilograma. Ou seja, 1 grama é a milésima parte do quilograma. Então vamos colocar aqui em números o que ela disse, né? Ela disse que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Ou seja, eu preciso de 1000 gramas para formar 1 quilograma. Se a gente inverter essa relação, a gente vai ter que 1 grama corresponde à milésima parte do quilograma. Então, olha só, como se chama a milésima parte do quilograma? Se chama grama, né? Grama é a milésima parte do quilograma. Deu para entender aqui, gente? Então, se eu tiver 1 grama, eu tenho 1 milésimo do quilograma. E se eu tiver 2 gramas? Bom, 2 gramas vão ser 2 milésimos do quilograma, certo?
Lembra, né? Palavra milésimos. Quando a gente fala milésimos é porque são 3 algarismos após a vírgula. Ah, professor, entendi. E se eu tiver 15 gramas? Bom, 15 gramas, eu vou ter aqui, ó, 15 milésimos do quilograma. Vamos escrever 15 milésimos na forma decimal. 15 milésimos, está escrito aqui, ó. São 3 algarismos após a vírgula, então a gente tem 15 milésimos. Lá no exemplo, né, das meninas, vamos continuar a leitura. A gente tem aqui, ó, que a outra garotinha fala o seguinte, ó. Se a balança está indicando 0,500 quilogramas, ou seja, 500 milésimos do quilograma, isso significa que eu tenho 500 gramas. Então, cada grama corresponde a 1 milésimo do quilograma. Se eu tiver 500 milésimos, são 500 gramas. Se eu tiver 200 milésimos, são 200 gramas. Se eu tiver 300 milésimos, são 300 gramas, tá? Então, vamos finalizar com esse exemplo. Se eu tiver 375 milésimos de quilograma, 375 milésimos do quilograma são 375 gramas. Tranquilo? Bom, qual é a massa em gramas de uma mão que tem 340 milésimos? Olha só como a gente faz a leitura daquele número, né? 340 milésimos, certo? 340 milésimos do quilograma corresponde a 340 gramas. A quantidade de milésimos do quilograma que a gente tiver vai ser a quantidade de gramas que nós temos. Bom, e aqui, ó, quantos gramas de feijão corresponde 1,5 quilos de feijão? Bom, 1,5 significa 1 quilograma inteiro e mais 5 décimos do quilograma. Agora a gente está falando em décimos, né? Mas nós já vimos que no final da parte decimal eu posso acrescentar zeros. E aí eu fico com a milésima parte do quilograma. Olha só como fica bem mais fácil. Aqui eu tenho 500 milésimos do quilograma, ou seja, são 500 gramas. Bom, separando aqui nós temos 1 quilograma inteiro mais 500 gramas, certo? Se eu for colocar tudo em grama, 1 quilograma nós já vimos lá no comecinho da aula que 1 quilograma tem 1000 gramas, mais 500 gramas, que é metade de 1 quilograma. Então a gente tem 1.500 gramas no total. Bom, agora vamos trabalhar um pouquinho de exercício. Então, peço para que você pause o vídeo nesse momento e tente resolver, né? Tente fazer sozinho. Vamos ver se você consegue. Aqui ele está falando o seguinte na primeira questão, né? Já tentou fazer, conseguiu? Responda às questões. 1/100º de 1 metro corresponde a quantos centímetros? Olha só, será que tem alguma relação entre centésimos e centímetros? Nossa, as palavras são parecidas, não são? São, né? E a gente vai estudar exatamente isso. Ó. 1 metro, ele corresponde a 100 centímetros. 1 metro possui 100 centímetros. Dessa forma, eu posso dizer que cada centímetro do meu metro corresponde a centésima parte do metro. Cada centímetro corresponde a centésima parte do metro. Olha só como é fácil, né? Centímetro e centésima parte do metro. Vamos lá, então se eu tiver 2 centímetros, 2 centímetros correspondem a 2 centésimos do metro. 2 centésimos, vocês lembram, né? Que sempre que eu tiver duas casas decimais, eu leio como centésimos. Entendi. E se eu tiver 18 centímetros? 18 centésimos do metro, 0,18. Tá, vamos inverter agora, vamos fazer o contrário. E se eu tiver aqui, ó, professor, 0,75 metros? Bom, como é que eu leio esse número? Eu leio como 75 centésimos, não é isso? 75 centésimos correspondem a 75 centímetros do metro. Deu para entender? Então vamos lá, ó. 1 centésimo de 1 metro corresponde a quantos centímetros? 1 centésimo de 1 metro, vamos pensar na palavra centésimo. Centésimo é 0,01. Então, 1 centésimo do metro é 1 centímetro.
2 centésimos do metro, 2 centímetros. 20 centésimos do metro, 20 centímetros, e assim por diante. E agora, vamos lá, 1/10 de 1 metro corresponde a quantos centímetros? 1/10, gente, vamos pensar na palavra 1/10. 1/10 é assim, 0,1, né? 1/10. Bom, 1/10 nós sabemos que é o mesmo que 10 centésimos. Lembra que o professor já falou, né? Acrescentar um zero ao final da parte decimal não vai modificar o valor do número. Então, eu tenho que 1/10 é a mesma coisa que 10 centésimos. E aí a gente já sabe que 10 centésimos do metro corresponde a 10 centímetros. E 10 centésimos de 1 metro correspondem a quantos centímetros? Também correspondem a 10, né? A gente acabou de falar sobre isso. Olha só, segunda questão aí na sua tela, né? Pause o vídeo, tenta trabalhar essas questões. Vamos ver se você consegue. Bom, nesse momento eu acredito que você já tenha tentado fazer e agora vamos fazer a correção. Caio comeu 130 gramas de pão de queijo no lanche da tarde, ou seja, ele comeu 130 centésimos do quilograma. Ele comeu 0,130 quilogramas de pão de queijo. Lembra que a gente já viu aqui atrás, né? Vimos aqui, cadê? Aqui, né? Cada grama corresponde a 1 milésimo do quilograma. Né? Se eu tiver 375 gramas, vão ser 375 milésimos do quilograma. Então, nesse exercício do pão de queijo, 130 gramas correspondem a 130 milésimos do quilograma. Samuel comprou 0,750 quilogramas de linguiça. Então, ele comprou quantos gramas de linguiça? Olha só, 0,750, a leitura que a gente faz desse número é 750 milésimos. Se nós estamos falando dos milésimos do quilograma, então estamos falando do grama, né? 750 milésimos do quilograma correspondem a 750 gramas de linguiça. Marta correu 1/10 de 1 quilômetro, ou seja, quantos metros ela correu? Vamos pensar agora no quilômetro. Tá? Vamos lembrar que nós já vimos esse ano, né? Que 1 quilômetro equivale a uma distância de 1000 metros. Então, é a mesma ideia, né, do quilograma com um grama. Se eu tiver, por exemplo, 1 metro, ele vai corresponder a milésima parte do quilograma. Se 1 quilômetro, desculpa, gente, se 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, cada um dos metros que eu pegar desses 1000 corresponde a milésima parte do quilômetro. Então, se eu pegar 2 metros, 2 metros vão ser 2 milésimos do quilômetro. E se eu pegar 3 metros? 3 metros vão ser 3 milésimos do quilômetro. Ah, estou entendendo, professor. E se eu pegar 28 metros? 28 metros vão ser 28 milésimos do quilômetro. Tá? Lembrando sempre que quando a gente fala em milésimos, estamos falando de um número com 3 algarismos após a vírgula. Tá, entendi. Bom, 1/10 do quilômetro eu escrevo dessa maneira, certo, professor? 1/10 do quilômetro, 0,1. Certo? 1/10 do quilômetro. Mas eu sei que 1/10 pode ser representado como 10 centésimos ou ainda 100 milésimos. Então, olha só, 100 milésimos do quilômetro. 100 milésimos do quilômetro vão representar quantos metros? Isso, acertou quem falou 100 metros. 100 milésimos do quilômetro são 100 metros. Um metro ele é a milésima parte do quilômetro. Então, quando diz aqui que a Marta correu 1/10 de 1 quilômetro, é o mesmo que dizer que ela correu 100 milésimos, ou seja, 100 metros. Vanessa tomou 500 ml de suco de maracujá, ou seja, pessoal, ml é a mesma coisa de grama e quilograma, a mesma coisa de quilômetro e metro, litro e mililitro, tá? 500 ml de suco corresponde a 500 milésimos do litro. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Vamos escrever também para não ficar perdido, né? Só esse. Olha só, eu sei que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. 1 litro tem 1000 ml, 1000 mililitros. Ou seja, cada mililitro que a gente tiver, cada gotinha aqui, cada ml que a gente tiver, vai corresponder à milésima parte do litro. Então, se eu tiver 1 ml, é a milésima parte do litro. Se eu tiver
12 ml. 12 ml vai ser 12 milésimos do litro, certo? 0,012. Lembra que a gente está falando em milésimos, né? Milésimos são sempre 3 algarismos. A gente só falou do centímetro, que eram 2, né? Tem a ver com centésimos. Agora, se eu pegar 125 ml, 125 ml correspondem a 125 milésimos do litro, 0,125. Deu para entender, gente? Vamos fazer um ao contrário. Se eu tiver 250 milésimos de 1 litro. Bom, 250 milésimos correspondem a 250 ml. Então, a gente já pode voltar lá e terminar o nosso exercício, né? Joana comprou 1,650 milésimos de litro de amaciante no mercado. Então, ela comprou quantos ml? Bom, 1 litro já tem 1000 ml, né? E aí a gente sabe que os 650 milésimos que sobraram ali correspondem a mais 650 ml. Então, dá um total aí de 1.650 ml. Pessoal, então é sobre isso que vamos falar nessa aula, né? Sobre números decimais e medidas, né? Pode ser medidas de comprimento, podem ser medidas de massa, podem ser medidas de capacidade, como a gente viu aqui nessa tela inicial, pode ser até mesmo o preço de alguma coisa, tá? Então a gente está fazendo medições e essas medições resultam em números decimais. Vou deixar a tarefa no final da aula, espero que tenham gostado dessa aula. As respostas também vão ficar no final da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.